Olha só, no Brasil, a gente tem duas realidades espirituais que vivem lado a lado e às vezes batem de frente. De um lado, uma visão que enxerga o mundo como um campo de batalha, sabe? Uma luta cósmica contra o mal. Do outro, uma busca pela comunhão, pela conexão com o divino e com a natureza. Então, o que a gente vai fazer aqui é explorar como cada uma delas tenta dar um sentido para esse mundo invisível que está em volta da gente. Então, a grande pergunta que fica é: como é que essas crenças tão diferentes aqui no Brasil oferecem ferramentas para lidar com o sagrado, com aquilo que protege e também com o que ameaça, né? As respostas, olha, são fascinantes e elas revelam muito sobre onde as pessoas vão buscar força e sentido para a vida. Para a gente começar a entender, vamos olhar para uma dessas perspectivas. Na fala da líder de oração Isabel Ferreira, a coisa fica bem clara. A interação com o mundo espiritual é vista como uma guerra. A linguagem é toda de combate, percebe? Desfazer, expulsar. É uma visão de mundo onde tudo está sob o ataque de forças do mal e essas forças precisam ser enfrentadas, assim, de frente, ativamente. Agora, do outro lado, a gente tem um contraste. E que contraste! Na visão de matriz africana, o som do tambor sagrado não é uma arma de guerra, de jeito nenhum. É um convite, é um chamado para que a divindade, olha que bonito, chegue para dançar com a gente. A comunicação aqui não é de confronto, é de comunhão. E para a gente entender essas duas lógicas tão diferentes, primeiro a gente precisa saber quem são os atores desse palco espiritual. Pois é, afinal de contas, quem são esses seres que habitam o mundo invisível de cada uma dessas crenças? Cada sistema tem seu próprio mapa, com seus aliados, seus adversários, as entidades divinas e as forças que se opõem a elas. A gente vai ver que a estrutura de cada cosmovisão é bem definida, bem clara. Na visão cristã pentecostal, a gente tem uma oposição direta. De um lado, a Trindade, Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos. Do outro, Satanás e suas potestades. É uma luta do bem contra o mal, basicamente. Já nas religiões afro-brasileiras, o foco é outro. A gente está falando de orixás, de ancestrais, de guias espirituais, que atuam mais como intermediários e protetores. Ok, mas o que são exatamente os orixás? Bom, eles são como a personificação das forças da natureza. Pensa no mar, nos rios, nos ventos, nas matas. Cada um tem sua divindade. E eles não são só símbolos, não. São considerados guias espirituais de verdade, que estão ali para oferecer ajuda, proteção e, principalmente, equilíbrio na vida de quem os segue. E no outro extremo desse espectro, a gente encontra as potestades. Nas orações de guerra espiritual, essa palavra é usada para descrever toda uma hierarquia de forças do mal. E a ideia central aqui, como as próprias orações dizem, é que a luta não é contra homens, contra pessoas de carne e osso, é contra essas entidades invisíveis que agem para causar o mal. Tudo bem, então a gente já mapeou os principais personagens de cada lado. A pergunta agora é: como se fala com eles? Como é que se estabelece essa comunicação? Cada tradição, claro, desenvolveu suas próprias ferramentas, suas pontes para se conectar com o sagrado. Naquela perspectiva pentencial que a gente está analisando, a oração, bom, ela é muito mais do que um simples pedido. Ela é literalmente uma arma, uma ferramenta de confronto direito. É o momento em que a pessoa se posiciona ativamente como um soldado nessa guerra espiritual. E essa oração de batalha não é aleatória, ela tem uma estrutura, quase um passo a passo. Primeiro, a pessoa se humilha e pede perdão. É uma forma de se purificar para ser ouvida por Deus. Depois, ela se reveste de autoridade, invocando o poder de Deus para a luta. O terceiro passo é o combate em si, usar o nome de Jesus para repreender o inimigo, para mandar ele embora. E por último, é declarar a proteção, criando um escudo protetor sobre a vida, a família, a casa. É todo um processo, um método para essa guerra. Agora, vamos virar a chave de novo e olhar para o outro lado. Como é que essa conexão acontece de uma forma tão diferente? Aqui, o instrumento principal é o tambor sagrado, o atabaque. E olha, ele não é só música, ele é visto como a própria voz da fé, um elo direto, uma ligação direta com o divino. O papel do tambor é múltiplo, sabe? Primeiro, ele é um canal de comunicação. Existem toques específicos para chamar cada orixá para a cerimônia. Segundo, o tambor em si é tratado como uma entidade sagrada, um ser com vida própria. E talvez o mais fundamental, tocar o atabaque é um ato de resistência cultural.
É uma forma de manter viva uma herança ancestral que, vamos lembrar, sobreviveu a séculos de muita repressão. Certo. As duas visões de mundo oferecem um jeito de lidar com as dificuldades da vida, com o sofrimento. Mas, como a gente pode imaginar, elas interpretam esses problemas de formas completamente diferentes. Vamos dar uma olhada em como cada uma entende essa necessidade de proteção, de defesa contra ataques espirituais. Olha só essa citação tirada das orações. Ela é bem direta. Ela mostra que muitos problemas da vida, doenças, brigas em casa, falta de dinheiro, são vistos como resultado de ataques espirituais intencionais. Coisas chamadas de macumba, feitiçaria, bruxaria, que precisam ser desfeitas, combatidas ativamente. E essa palavra, macumba, é um exemplo perfeito de como essas visões de mundo se chocam. Porque, de um lado, naquelas orações, ela é sinônimo de um trabalho maligno, um ataque espiritual. Mas, do outro lado, no seu contexto cultural, é um termo que historicamente foi associado, muitas vezes de forma pejorativa, vale dizer, aos rituais afro-brasileiros. Rituais que, para quem pratica, são a pura cultura de resistência, a preservação da sua fé. E quais seriam os sinais de um ataque espiritual segundo essa visão? As fontes que a gente analisou, as orações, listam problemas bem concretos do nosso dia a dia. Coisas como doenças que médico nenhum descobre a causa, conflitos que destroem famílias e casamentos, miséria, vício em drogas, álcool e até perturbação mental, depressão. Tudo isso é lido como um sinal, uma manifestação dessa grande batalha espiritual. Já na visão de matriz africana, a lógica da proteção é completamente diferente. Não se trata de combate, mas de equilíbrio. A ideia aqui é fortalecer a sua conexão com os orixás, em especial com o que chamam de orixá de cabeça, que seria o principal guia e protetor espiritual de uma pessoa. E como se faz isso? Através de rituais, com oferendas, cantos, danças. Tudo isso é para honrar as divindades e assim encontrar harmonia e força. Então, o que a gente tira de tudo isso? A questão aqui não é qual visão está certa ou errada. O que a gente percebe no Brasil é um mosaico de crenças, um mosaico impressionante. São realidades espirituais que funcionam com lógicas totalmente diferentes, mas que estão aí convivendo no mesmo território, no mesmo dia a dia. Para a gente amarrar as pontas, então, de um lado a gente tem uma lógica de batalha cósmica, de guerra espiritual, e a oração é a arma. Do outro, uma busca por harmonia, por comunicação, onde o ritual é a ponte. E o mais interessante é que, apesar de serem caminhos tão distintos, as duas visões oferecem uma estrutura completa para interpretar e, principalmente, para enfrentar as aflições e as esperanças da vida. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Pensa bem, as dores, os medos, as esperanças são as mesmas para todo mundo. São experiências humanas universais. Como é que pode, então, que visões de mundo tão diferentes consigam oferecer caminhos tão distintos e, ao mesmo tempo, tão poderosos para as pessoas encontrarem sentido e força? Pois é, essa é a complexidade e também a enorme riqueza da paisagem espiritual aqui no Brasil.